Olá, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos mais um estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Éfeso. O contexto histórico dessa época era de total perseguição contra a igreja de Cristo. O apóstolo João era a única lâmpada que brilhava na terra. O imperador Domiciano, percebendo que não podia destruir a vida do apóstolo João, manda ele para a ilha de Patmos como prisioneiro. Patmos era uma pequena ilha que ficava no mar de Egeu, a 80 quilômetros a sudoeste da cidade de Éfeso. A igreja enfrentava fortes perseguições, mas também havia sinais de corrupção dentro da igreja, pois ela enfrentava uma apostasia espiritual e corrupção doutrinária. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, com aproximadamente 225 mil habitantes. Tinha um porto e muitos navios paravam ali e eles trocavam mercadorias. Éfeso, que hoje fica na atual Turquia, abrigava uma das 7 maravilhas do mundo, o templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade. E ali acontecia muitos rituais abomináveis aos olhos do Senhor, e ali acontecia muitos rituais pagãos, os quais desagradavam muito a Deus. E enquanto João estava ali aprisionado na ilha de Patmos, a Bíblia vai dizer que ele é arrebatado em espírito, e o Senhor dá uma mensagem a João e pede para que ele escreva as 7 igrejas da Ásia. E no capítulo 2 de Apocalipse nós vamos ver o Senhor falando sobre essa igreja, a igreja de Éfeso. Quando o Senhor pede para João escrever essas 7 cartas às igrejas, nós vimos que o livro de Apocalipse, ele tem muita simbologia. O número 7 é o número da perfeição e significa também totalidade. Havia mais igrejas naquela época, havia mais de 100 igrejas. Mas por que o Senhor se referiu somente a 7 igrejas? É interessante a forma que o Senhor se apresenta aqui bem no início do capítulo 2. Ele diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui a 7 estrelas se refere aos 7 anjos da igreja, ou seja, os pastores daquela igreja. Então o Senhor, ele conduz, ele que é o dono da igreja, e ele conduz os seus anjos. E ele fala que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais aqui simbolizam as 7 igrejas. O Senhor anda no meio da sua igreja. O Senhor tem o controle, o poder, o poderio em suas mãos da sua igreja. Aqui nós vamos ver o Senhor tecendo elogios à igreja de Éfeso, por ser uma igreja perseverante, por ser uma igreja paciente, por ser uma igreja que trabalhava em prol do Evangelho de Cristo. E eles rejeitavam os falsos mestres, não toleravam aqueles que se diziam ser apóstolos, mas não eram homens maus. E aqui nós aprendemos uma grande lição. O Senhor conhece cada igreja, o Senhor conhece as nossas obras, as motivações com qual nós realizamos a obra de Deus. O Senhor os avalia e Ele avaliará. E o Senhor também tece outro elogio àquela igreja. Ele diz que eles não suportavam também as obras dos nicolaítas. A Bíblia não traz muito detalhes sobre quem eram os nicolaítas, mas muitos estudiosos dizem que talvez eles fossem algum grupo que trouxesse heresias para dentro da igreja, tentando atrapalhar os cristãos. Mas o Senhor diz que eles abominavam essas práticas dos nicolaítas, o qual o Senhor também as rejeitava. Diante desse texto, nós vemos o quanto o Senhor teceu elogios àquela igreja. Era uma igreja perseverante, uma igreja que não se abatia em meio às dificuldades, em meio às perseguições daquele cenário daquela época. E era uma igreja que gostava de trabalhar em prol do Evangelho. Uma igreja que rejeitava as falsas doutrinas, os falsos mestres, tinha um zelo pela palavra. Mas aqui nós vamos ver que o Senhor advertiu aquela igreja. Em algum momento aquela igreja falhou, ela errou, ela se esqueceu do verdadeiro Evangelho de Cristo. E nós vamos ver que o Senhor tinha uma advertência contra aquela igreja. Ele diz:
Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volta-te e arrepende-te. Então aqui o Senhor traz uma advertência à igreja de Éfeso. As coisas que elas praticavam antes, elas se esqueceram, se afastaram, se apostataram. Então o Senhor tinha uma advertência para aquela igreja. E o Senhor apresentou as consequências terríveis caso eles não se arrependessem. O Senhor Jesus é o que realmente conhece a sua igreja. Ele não só aponta os defeitos, mas ele também mostra, ele nos apresenta o método, ele nos orienta, ele sempre está atento à igreja dele. E ele diz à igreja de Éfeso: arrepende-te, lembra de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Ou seja, aquele ardor, aquela chama, aquele zelo que eles tinham, aquela perseverança e aquele ânimo em as motivações corretas com os quais eles realizavam a obra do Senhor, não existiam mais na igreja de Éfeso. Então o Senhor adverte aquela igreja: volta-te a praticar as primeiras obras, o teu primeiro amor, o teu primeiro ardor. E aquela igreja tinha se afastado do Senhor. Porém, Jesus diz àquela igreja: se você não voltar a praticar as primeiras obras, não se arrepender, o candelabro vai se apagar. E foi o que aconteceu. Aquela igreja deixou de existir. Onde era o berço do evangelho, onde se expandiu tanto a palavra de Deus, a igreja cresceu, os cristãos se multiplicavam. Em meio às perseguições, eles eram triunfantes, mas eles deixaram esse primeiro amor, eles deixaram de praticar as primeiras obras e se afastaram. Deixaram as heresias tomarem conta dos seus corações, começavam a praticar coisas que não eram agradáveis ao Senhor, deixavam as coisas que não eram da vontade de Deus entrar dentro da igreja. E isso afastou aquela igreja do Senhor, do seu objetivo. E a igreja de Éfeso hoje deixou de existir. Éfeso hoje é a atual Turquia. Nós sabemos que a Turquia hoje é um lugar onde eles abominam os cristãos e matam os cristãos. Eles não aceitam o evangelho naquele lugar. Vale ressaltar que a igreja de Éfeso, Paulo esteve lá por 3 anos. Aquela igreja, ela cresceu embaixo de uma doutrina muito poderosa, pois o apóstolo Paulo ficou por 3 anos lá orientando, ensinando eles, advertindo acerca das falsas doutrinas. E Apolo, Áquila e Priscila também estiveram ali liderando aquela igreja. Então olha como essa igreja era tão bem cuidada, tão bem fortalecida por homens que se preocupavam em nutrir eles da palavra de Deus, em alertar eles contra as falsas doutrinas. Então aquela igreja cresceu fortalecida na palavra, mas diante das perseguições, diante das sedições do mundo, ela foi minada. E ela deixou de praticar o amor, ela deixou de praticar as primeiras obras, elas se entregaram ao mundo. E é isso que pode acontecer com a igreja de Cristo hoje. Se nós não nos atentarmos e olharmos para a nossa vida e trazer a igreja de Éfeso como uma reflexão para as nossas vidas, o candelabro também pode se apagar. Então, que todos os dias nós possamos estar vigilantes, examinando a nós, porque a palavra de Deus vai dizer: examinai, né? Nós devemos nos examinar como os cristãos, como nós éramos há 10, 15, 20 anos atrás. Será que hoje nós servimos a Cristo com o mesmo fervor, com o mesmo ardor no nosso coração, com o mesmo amor? Será que nós estamos fazendo a obra do Senhor com as motivações corretas? Será que quando nós vamos à igreja, nós vamos realmente adorar a Deus? Nós vamos prestar a Ele o devido louvor? Será que quando nós estamos fazendo algo para Deus, será que esse algo está acontecendo com as motivações certas para o engrandecimento do Senhor e para o trabalho excelente do reino de Deus? Será a obra que eu estou realizando na minha igreja, ela está sendo para glorificar ao Senhor? Será que como igreja nós estamos tomando cuidado de zelar pela palavra de Deus? Quem está aparecendo mais dentro da igreja? É o Senhor ou é o homem? Então a igreja de Éfeso nos traz um despertamento para nós olharmos e saber que o Senhor nos avalia. Se hoje o Senhor fosse fazer uma avaliação de mim e de você como igreja, o que será que Ele diria
para mim e para você. Lembre-se, o Senhor, Ele passeia no meio dos 7 castiçais, Ele passeia no meio da sua igreja e Ele avalia e Ele avaliará as nossas obras. Que possamos todo dia fazer uma avaliação da nossa vida e continuar com aquele primeiro amor, com aquelas intenções de fazer algo para o Senhor, com intenções, com amor para o Senhor, intenções corretas do nosso coração. Que todos os dias nós possamos refletir, fazer uma autoanálise da nossa vida, para que possamos estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor e trazendo no nosso coração a essência do Evangelho, que é o amor. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.